Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nessa noite, para trazer mais uma reflexão número 400, essa vai fechar 400, baseado no livro de Provérbios capítulo 6, eu estou falando sobre as 7 coisas que Deus abomina. Sabemos que cada dia que passa, o nosso planeta Terra, ele fica mais violento, fica mais difícil para as pessoas sobreviver debaixo dessa terra. E o Salomão, há mais de 3.000 anos atrás, ele já deixou narrado, escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, esse assunto. Hoje eu vou falar sobre mãos sanguentas, ou mãos que derramam sangue inocente. Essa será a versão melhor. Mãos que derramam sangue inocente. Livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 17, a parte C do versículo, a parte C, que fala assim: mãos que derramam sangue inocente. Aí eu vou ler do versículo 12, para poder você entender melhor o que tem preparado para essas pessoas que andam derramando sangue inocente. Derramar sangue inocente, isso no contexto de hoje, cabe muito para os que são assaltantes, os que roubam. E a maioria dos que são assaltantes ou roubam, ou está no mundo do crime, são pessoas que derramam sangue inocente. São pessoas homicídias, muito perigoso. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 12 é o seguinte: o caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidade, comunica-se sorasteiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal. Anda semeando perversidade e discórdia. Por essa razão, a desgraça se abaterá repetidamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há seis atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Então, o que eu vou falar hoje é o versículo 17, parte C, que fala sobre mãos que derramam sangue inocente. Reflexão número 400. Então, essa é mais uma reflexão tirada da lição número 8, as 7 coisas que Deus abomina. Foi ministrada no domingo passado, mas essa semana eu vou estar refrisando sobre essas 7 coisas que Deus abomina. Eu creio que lá passado domingo eu já fecho essa série. Então é muito triste nos dias de hoje a gente ver o homem, a imagem e semelhança de Deus, aonde Deus fez o homem com um projeto lindo e maravilhoso. E jamais Deus fez o homem para derramar sangue inocente, jamais. Quando Deus formou o primeiro homem, que foi Adão,
Deus projetou dentro daquele homem tudo de bom e do melhor. Adão não derramou sangue inocente de ninguém, mas por intermédio dele e a Eva foi aonde entrou o pecado no mundo, e através do pecado ter entrado no mundo, verdadeiramente o homem passou a ser maligno, ser mau. Então você vê que o primeiro homicídio aconteceu justamente com um dos filhos do casal, Adão e Eva, aonde ele tirou a própria vida do seu irmão, derramou o sangue inocente do seu próprio irmão. Mesmo Jesus, o segundo Adão, ter vindo a esse mundo consertar tudo que o primeiro Adão fez de errado, mesmo assim, até hoje nós vemos a mesma história se repetir. A mesma história se repetindo dia após dia. Aonde o homem escolhe o caminho da desgraça na vida dele. Aonde o homem escolhe o caminho do inferno para a vida dele. Aonde o homem está escolhendo morar o resto da sua vida no lago de fogo. Isso não foi projeto de Deus. Deus nunca fez um lago de fogo para jogar Satanás, ou seja, os demônios, porque não dá para entender ainda. Por mais que eu já estudei, não dá para você ter um entendimento mais a fundo. Se Deus criou, que foi criado o lago de fogo, foi criado o inferno antes de existir o próprio diabo. Eu não sei, pode ter sido que Deus criou tudo isso depois da queda do anjo chamado Lúcifer. Então, pela história bíblica do livro do Apocalipse, fala que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, os seus demônios, falsos profetas e o próprio inferno. Então, as pessoas que derramam sangue inocente e eles morrerem nesse pecado mortal, a Bíblia fala que não existe outro lugar senão o próprio inferno. É o próprio inferno, lugar de sofrimento. Lugar de sofrimento. Se a pessoa morrer, por exemplo, hoje, dentro de uma atrocidade dessa, derramando sangue inocente, com certeza ele não vai ser lançado no lago de fogo, mas ele já está dentro de um inferno no sentido profético da palavra. Quando chegar o dia, Deus vai pedir que o inferno devolva tudo para ser julgado. E aí a Bíblia fala que o inferno vai devolver todos aqueles que ele conseguiu engolir, e vai ser devolvido diante do tribunal de Cristo para todos ser julgados. Todos vão ser julgados. Após o julgamento, aí vai vir a condenação final sobre o ser humano que passou a sua vida inteira na terra fazendo desgraça nas vidas alheias, derramando sangue inocente, assaltando, roubando, estuprando, mexendo com droga, vivendo no mundo do crime. Todas essas pessoas, se elas morrerem dentro dessa atrocidade, elas já vão para o inferno direto, no lugar do sofrimento, e depois o inferno vai devolver essas vidas para ser julgada e depois ser lançado no lago de fogo. Por quê? Porque essas pessoas, elas morrendo nessa atrocidade, nessa situação, elas não têm como ser salvas. Pastor Edson, mas existe o purgatório. Quem foi a cigana que te enganou, meu filho? Qual foi a cigana que te enganou? Qual foi o anjo caído que te enganou? A tal ponto de você acreditar que após a sua morte você vai para o purgatório. Após a sua morte você vai reencarnar. Tem ainda a questão da reencarnação. Tudo isso não passa de mentira. Hebreus, no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que aqueles que morrerem
na sua ignorância do pecado, segue o juízo e mais nada. Não adianta o cara rezar daqui, não adianta o cara orar daqui, não adianta você fazer mais nada, porque passou dessa dimensão para outra, nenhum tem acesso mais. Os que estão de lá não podem passar para cá, e nem os de cá para lá. Então, só vai esperar justamente o dia do juízo final, para ser julgado e lançado no lago de fogo. Por isso que essa reflexão é para que você reflita. Você que faz o mal, acorda todos os dias, como é uma profissão, já tem como uma profissão, acordar todos os dias, pegar a sua ferramenta para derramar sangue inocente. Preste atenção, Jesus ele quer te dar uma oportunidade de você mudar essa rota, de você mudar este caminho, de você mudar esta meta que você traçou na sua vida. A Bíblia fala que este caminho é um caminho de morte, é um caminho de condenação, que não tem jeito de você ser salvo se você continuar dentro dessa rota do crime, dentro dessa atrocidade, derramando sangue inocente, matando pessoas para poder ganhar o pão de cada dia. Misericórdia, repense um pouco. As cadeias estão abarrotadas de pessoas. Deus não fez isso. Esse não é o plano de Deus. Se você soubesse como o céu era, você jamais trocaria o céu pelo inferno. A questão é porque a pessoa diz: eu nunca fui no céu, também eu nunca fui no inferno. E aí eles não querem aqueles acreditarem, crer que os céus é lugar maravilhoso, que o céu é coisa que não dá para a gente explicar com palavras humanas. E o inferno é lugar de tormento. A Bíblia relata que o inferno é lugar de ranger de dentro, onde as pessoas vão estar querendo que se acabe e não se acaba, aonde o bicho não morre. Então pensa bem, você passar a eternidade toda em sofrimento. Aí você se pergunta: mas que Deus cruel é esse que quer o mal para o homem? Não, Deus não é cruel de maneira nenhuma. Deus não é cruel. Deus ele é justo e amoroso. A questão é o próprio homem que faz essas escolhas para ele. Deus não escolhe o inferno para você, Deus não escolhe o céu para você. É você que tem que escolher qual caminho você deve seguir. Livro de Deuteronômio, ele fala lá, se eu não me engano, no capítulo 28, a morte e a vida está diante de você. Ou seja, o caminho da morte está diante da pessoa, o caminho da vida está diante da pessoa. A pessoa que vai escolher o que ele quer seguir. A pessoa só é assassino, só é psicopata se ele quiser. É uma escolha dele. É uma escolha. O cara só vai para o mundo do crime se ele quiser. É uma escolha dele. Mas se não quiser, ele não vai. O diabo, ele só lança só a oportunidade. Quem faz é a pessoa. O diabo não leva ninguém para o inferno, não. É a pessoa que quer, faz a escolha de ir, ele vai, beleza, vamos. Entendeu? Então você que está ouvindo essa reflexão, de repente é uma pessoa que vive no mundo do crime, de repente é uma pessoa que vive dentro de uma, até como seja um pistoleiro, um matador de aluguel, que vive para derramar sangue inocente. Se você nunca ouviu uma reflexão dessa, você está ouvindo aqui pela pessoa do pastor Edson, PhD naquilo que se faz. Deus quer te dar uma oportunidade nessa noite de você se arrepender enquanto é tempo, porque não vale a pena você passar a eternidade inteira no lago de fogo. Você já pensou a temperatura que aquele lago é? É um lago de fogo. No lugar de ser água para refrescar, é fogo, como seja um lago, um grande lago. Então, meu filho,
Em nome de Jesus, não vale a pena você matar, você roubar, só pelo sustento terreno, só por essa vida passageira, e depois você pagar um alto preço pela sua alma. Não vale a pena. Então eu tenho certeza que você vai rever essa reflexão, você vai pensar bem e se arrepender desse pecado e aceitar Cristo como único e suficiente Salvador enquanto é tempo. Porque você só tem um tiro, você só tem um cartucho dentro de um sentido de salvação. Se você errar o alvo, meu filho, já era. Satanás te traga. Satanás traga a sua alma. Satanás toma conta da sua alma. E aí nem o próprio Deus pode mais salvar a sua alma das mãos de Satanás. Mas, pastor Edson, que reflexão pesada é essa? Essa é uma reflexão de libertação. É uma reflexão para você possa ser abalado a sua estrutura e você venha rever os seus conceitos. Venha rever, porque a escuridão já está morando com você. Você é uma casa de demônio. Você que mata, você que rouba, você que assalta. Você nunca parou para pensar. O Espírito de Deus não habita em você. Mas se você quiser mudar a história, você pode mudar a história. No lugar de ser casa de demônio, você vai ser casa de Deus, casa do Espírito Santo, morada de Deus. Mas, pastor Edson, tem como você botar esses espíritos malignos para correr e deixar o Espírito Santo morar em você, deixar o próprio Deus morar dentro de você. Que privilégio grande. E é tão simples assim? É tão simples, é simples. A questão é que o homem, ele não quer. Ele acha que é mais uma religião que está sendo falada. Ele acha que é mais isso, mesmo aquilo, mas não é. A realidade é essa. Você não está vendo todos os dias as pessoas morrendo? Você não está vendo todos os dias os seus companheiros do crime, muitas vezes, morrendo? E qual que essas pessoas estão indo? Elas já voltaram para falar com você? Vocês já bateram um papo com elas? Não. Então, meu filho, se alerta. Se alerta. Essa também é uma mensagem, também uma reflexão também para aqueles que são crentes em Jesus, que de repente não derrama sangue literalmente, mas pode derramar sangue dentro de um sentido da ignorância com o seu semelhante. Misericórdia. Temos que rever todo o nosso conceito de fé, porque a última oportunidade que nós estamos tendo é essa. Se nós perdermos essa oportunidade que Deus nos deu por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nós não vamos ter outra mais nunca. O preço foi pago e foi preço de sangue. Foi preço de sangue. Então dê valor o sacrifício de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Repense, porque essa é uma reflexão muito a fundo que você deve pensar em todas as vezes que você for derramar sangue inocente, você que vive dentro do mundo do crime. Não faça isso. Se arrependa do seu pecado enquanto é tempo, porque não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe um segundo tempo para poder você ser salvo. Não tem provocação, não tem pênaltis no sentido espiritual. Acabou, meu filho. Se você perdeu a partida, já era. Não tem como rever não. Então, que nessa noite você venha refletir no que foi passado para você sobre a terceira coisa que Deus abomina. A primeira são os olhos altivos. A segunda são língua mentirosa. E a terceira são mãos que derramam sangue inocente. São coisas que Deus odeia. E não há perdão se a pessoa morrer nessa situação. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.